Fala, Mikada! Hoje nós iremos deduzir as equações para a taxa, só que isso não será possível. Se vocês lembrarem lá do início das aulas dessa playlist de séries de pagamentos, vocês vão recordar desse slide. Nele eu expliquei o seguinte: pelo teorema fundamental da álgebra, uma equação polinomial terá uma quantidade de raízes igual ao número do seu maior expoente. Ou seja, uma equação de segundo grau terá 2 raízes, uma equação de terceiro grau terá 3 raízes, e assim por diante. O que são essas raízes? É o número que eu tenho que colocar no lugar do x para que a igualdade seja satisfeita. Acontece que eu consigo fazer manipulações algébricas quando eu tenho uma equação polinomial até o quinto grau. Acima disso, pelo teorema de Abel-Ruffini, nós concluímos que é impossível resolver uma equação com grau superior a 5 por meio de transformações algébricas. Quer dizer, eu não tenho uma fórmula ou algoritmo para tentar resolver essa equação. Isso não quer dizer que eu não consiga resolvê-la. Só que o método para resolvê-la será utilizando cálculo numérico, com a ajuda de algum software. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso no Excel. Eu coloquei para vocês 4 questões. Essas 4 questões são aquelas 4 primeiras que nós fizemos no começo dessa playlist, com a diferença do seguinte: eu tenho todas as outras variáveis que eu vou precisar, mas deixei faltando a taxa, a variável representada pela letra I. Eu já coloquei elas aqui no Excel. Eu vou fazer o passo a passo para a resolução de cada uma, e você pode replicar. Uma dica legal é você tentar colocar as informações nas mesmas células que eu coloquei aqui. Isso não é obrigatório, mas é uma dica que pode ajudar. Eu vou ler a primeira questão e as demais eu vou deixar para que vocês pausem o vídeo, leiam e confiram se os valores das variáveis estão corretos. Sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Uma TV de 85 polegadas é vendida à vista por R$ 16.308,83 centavos. Essa mesma TV pode ser paga em 12 vezes de R$ 1.506,46. Qual a taxa de juros dessa operação? Observe que eu já coloquei a resposta aí no final. O resultado tem que ser igual a 1,93% ao mês. Nas células de cada variável, eu também já coloquei os valores. Então, o VP vale 16.308,83, o PMT vale 1.506,46 e observem que ele está com um valor negativo. Por quê? Porque isso é uma exigência da função que a gente vai utilizar no Excel. Quando eu digitar a função, eu vou explicar um pouco melhor. A variável N é de 12 meses e aqui, no campo da variável I, é onde nós iremos escrever a função para calculá-la. O nome da função que vai realizar esse procedimento para nós é taxa. Quase toda função no Excel eu começo escrevendo com um igual. E o que é uma função no Excel? Uma função no Excel é nada mais que um comando que você escreve para a máquina pedindo que ela realize algum procedimento para você. Nesse caso aqui, calcular a taxa. Vou começar a escrever o nome da função, igual TAX. Olha só, observe que apareceram algumas opções aí. Eu vou clicar nessa primeira. O que o Excel fez? Ele preencheu para mim o restante. Note que ele colocou taxa por completo e abriu um parênteses. Esse parênteses vai servir para colocar os argumentos da função. O que são os argumentos da função? São as informações que eu dou para a máquina para que ela execute a função corretamente. Observe na legenda quais são as informações que a máquina está nos pedindo. A gente tem NPER, que vai significar o período, tem PGTO, que vai significar o pagamento, VP, que vai significar o valor presente, e outras informações que estão dentro de um colchete. Isso ocorre porque elas não são obrigatórias. Daqui em diante eu posso digitar esses argumentos que ele está pedindo, ou eu posso fazer o que eu vou fazer a seguir, que eu acho mais simples, bem mais fácil, que é clicar nessa opção aqui. Se eu parar o ponteiro do mouse sobre esse FX, do lado da barra de tarefas, vai aparecer essa legenda, inserir função. Eu clico, ele abre essa caixa de opções. Aqui eu posso preencher os valores de cada variável, ou clicar em cima de onde estão essas informações. Então, nesse primeiro campo, NPER, que significa o período, eu vou clicar aqui na célula D7, que é onde se encontra a informação do período. Vou clicar aqui no campo do pagamento e, em seguida, vou clicar na célula onde ele se encontra, que é a célula B7. Passo para o próximo campo, que é o valor presente, e clico aqui na célula B6. O valor futuro eu não vou precisar preencher. Lembre-se que toda questão de série de pagamentos vai envolver ou VP ou VF, nunca as duas variáveis ao mesmo tempo. Eu vou pular esse campo e vou partir para o próximo, que é tipo. Aqui eu vou escrever o argumento que vai indicar se essa série é antecipada ou pós-antecipada. Se ela for antecipada, eu vou colocar o número 1.
Se ela for pós-antecipada, eu vou colocar o número 0. Como ela é antecipada, eu escrevo 1 e em seguida eu dou um OK. Observe que o Excel retornou o valor correto para a gente. Então vamos recapitular. Comecei escrevendo a função com igual, escrevi o nome da função, que é taxa, abri parênteses para poder inserir os argumentos dessa função e daí coloquei os argumentos que a função pede. O período, o pagamento, o valor presente e, por fim, o tipo dessa série. Agora só explicando aquele detalhe do sinal negativo no pagamento. Se eu clicar aqui 2 vezes nessa célula onde se encontra o valor do pagamento, eu vou observar o sinal negativo na frente do número. Se eu retirar esse sinal, olha o que acontece. O Excel nos retorna um erro. Então ele precisa do sinal negativo para executar a função corretamente. Se você for lá na descrição dessa função, é como se essa variável PMT representasse desembolsos de dinheiro, saídas de recurso. Numa calculadora a gente não precisaria disso, ou se fosse fazer manualmente. Mas o programa trabalha dessa forma e a gente precisa colocar os argumentos conforme ele pede. Então, vou voltar lá o sinal negativo na frente do número e aí ele coloca o valor correto. Vamos para a próxima questão. Vou fazer da mesma forma. Vou clicar aqui no campo da taxa e escrever o começo da função. Lembre-se que aqui eu posso ou clicar na opção de taxa para ele preencher tudo para mim, ou eu posso continuar manualmente. O que eu indico mais, clicar lá em FX para abrir a caixinha de opções. Agora eu vou preencher o restante das informações. O período se encontra aqui na célula N7. O pagamento se encontra aqui na célula L7. Nesse caso, eu não vou ter valor presente, a questão envolve valor futuro, que se encontra aqui na célula L6, e o tipo da série é antecipada. E aí nós indicamos isso escrevendo 1. Quando eu der um OK, ele vai nos retornar o valor correto. Bem simples, né? Vamos partir para a próxima. Nós já sabemos como fazer. Clicamos no campo da taxa e escrevemos a função. Quando a gente clicar em FX, essa caixinha de opções vai abrir e nós vamos preencher os argumentos. O período está aqui em D16, o pagamento em B16. Nesse caso, a gente está lidando com o valor presente, que está aqui na célula B15. Não tem o valor futuro, mas agora eu vou ter o seguinte. Essa série é postecipada e o argumento que eu utilizo para indicar isso é o número 0. Dou um OK e observo o valor correto novamente. E agora a nossa última questão de taxas. Vou clicar aqui no campo da taxa, escrever a função, clico 2 vezes em cima agora para fazer diferente, clico em FX para abrir a caixinha de opções, vou preencher período aqui na célula N16, pagamento aqui na célula L16, no caso o valor presente não vai ser necessário, mas o valor futuro está na célula L15, e o tipo novamente postecipada, indicado pelo número 0. Vou dar um OK e aí eu chego no resultado correto. Perceba que o Excel agiliza muito os nossos cálculos. Vale a pena ter um pouco de familiaridade com essa ferramenta. Outra coisa legal é que a gente pode fazer os cálculos para as outras variáveis. Eu vou utilizar essas mesmas questões para fazer o cálculo do VP, do VF, do PMT e do período. E aí vocês vão conhecer a função utilizada para cada uma. Vamos pegar essa primeira questão aqui, começando pelo valor presente. Mas antes eu vou apagar o conteúdo dessa célula D6. Por quê? Porque, se você observar, ele está nos mostrando 1,93 como resultado. Mas se eu der 2 cliques dentro dessa célula, você vai ver que está escrita a nossa função. Então, eu preciso apagar a função e deixar só o número. Como? Basta digitar esse valor de 1,93 aqui dentro dessa célula. Eu vou escrever 1,93. Agora escrevo igual VP, daí eu dou 2 cliques, ou então coloco manualmente o parênteses. Agora eu vou escrever os argumentos dessa função. Posso digitá-los, ou venho aqui, que é mais fácil, em FX. Na caixa de opções, taxa está na célula D6, o período se encontra na célula D7, o pagamento se encontra na célula B7. Não vou precisar do valor futuro, e o tipo dessa série é antecipada, que eu indico pelo número 1. Quando eu der um OK, ele vai retornar para mim o valor correto do VP. Bem simples também, né? Agora o PMT. Mas antes, lembre-se de apagar a função que acabamos de escrever para VP, pois a célula onde ela se encontra vai servir de variável para a próxima função. Se não a apagarmos, a nova função retornará erro. Para apagá-la, basta escrever o valor do VP na célula, 16.308,83 centavos. Vou apagar o valor onde se encontra o PMT e vou escrever a função.
Nesse caso, a função é PGTO. Vamos colocar o valor da taxa, que se encontra aqui em D6, o período se encontra aqui em D7, o valor presente se encontra aqui em B6, não preciso do valor futuro, e o tipo a gente já sabe. Então, OK, e olha aí, ele nos retornou o valor correto para o pagamento. E o próprio programa colocou uma cor diferente em vermelho para indicar que é uma saída, um desembolso de dinheiro. Vamos fazer a próxima variável, que é N. Aqui no N eu vou apagar e escrever a função NPR. Abro parênteses, vou em FX, e aí vamos colocar os valores. A taxa está aqui em D6, pagamento está aqui em B7, VP está aqui em B6, não preciso de VF, e o tipo está aí N igual a 12, que é a resposta correta. E por fim, o valor futuro. Vamos utilizar essa outra questão aqui. Antes de escrever a nova função, lembre-se sempre de apagar a antiga. No caso dessa aqui, a gente tinha escrito a função para taxa. Se eu clicar 2 vezes nessa célula, vocês vão ver que a função está escrita aqui por trás da interface que está sendo mostrada, que é o 0,8%. Para apagar, basta escrever por cima, 0,8, e aí se nós clicarmos 2 vezes, a gente vai ver que a função não existe mais. Agora eu vou apagar o valor de VF e vou escrever a função. Igual VF, abre parênteses, FX. Aqui na caixa de opções eu vou preencher as informações. Para a taxa eu vou clicar na célula N6, período N7, pagamento L7, VP eu não vou precisar, vou para tipo. E em tipo a gente escreve 1 para indicar que a série é antecipada. Quando dermos OK, a gente vai obter o valor correto para o valor futuro, que é R$ 3.085,13. Finalizamos então o cálculo para todas as variáveis. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria explicar para vocês um pouco dessa planilha. A gente tem aqui nas guias várias planilhas. As 2 primeiras são praticamente as mesmas, mas eu vou explicar a diferença. A gente tem aqui cálculos, funções do Excel. Eu coloquei nessa planilha o cálculo para todas as questões que nós já fizemos de séries de pagamentos até agora. Coloquei também as equações para vocês relembrarem. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, em VP, vocês vão observar que a gente tem a função VP e os argumentos da função aí dentro dos parênteses. Já nessa outra planilha, a gente tem praticamente a mesma coisa. Só que eu não calculei por meio de uma função no Excel. Se eu clicar aqui em VP, vocês vão observar que eu implementei o cálculo dessa equação de forma livre. Como assim? Eu fui escrevendo as operações conforme está na equação. Então, por exemplo, PMT vezes 1 mais I. Eu peguei o valor do PMT, que está em B6, vezes, que é um asterisco no Excel, mais D5, que é onde se encontra o valor da taxa. Se eu quisesse, por exemplo, realizar a operação de potenciação, eu vou utilizar esse símbolo do circunflexo que representa a exponenciação no Excel. A barra representa a divisão, e assim eu fui implementando passo a passo. Você pode estar pensando que é mais complicado fazer dessa forma. E eu concordo. Acontece que nem sempre nós sabemos qual é a função correta para o que nós queremos fazer. E saber um pouco dessas operações no Excel pode ser útil para a gente. Aqui nessa planilha eu tenho os mesmos cálculos que eu fiz na aula de hoje. A diferença é que eu não tenho os enunciados das questões agora. E por fim, nessa última planilha, nessa última guia, que são apenas orientações para o preenchimento das planilhas. E voltando para a guia que nós começamos, eu vou deixar apenas o último recado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda demais que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Agradeço por você ter visto até aqui, obrigado e até a próxima.